Está on. Boa noite, vamos dar início então a mais um webinar do Portugal Ativo. Hoje, nós habitualmente fazemos sempre às quartas-feiras, hoje é um bocadinho mais tarde, porque os nossos convidados, infelizmente às 5 da tarde é impossível, o que até é bom para nós, porque é sinal que temos a medicina a acompanhar-nos durante o dia e, portanto, são pessoas dedicadas, pessoas com muito know-how e que estão ao serviço de todos nós. Eu não vou fazer um agradecimento a cada um de vós, vou-vos agradecer a todos muito esta presença. Gostava-vos de dizer que a associação, hoje em dia, tenta ser Portugal Ativo por isto mesmo. Nós queremos cada vez mais sermos uma associação que representa o setor das pessoas ativas, das pessoas que sabem que a prática de exercício físico é extremamente importante para a sua saúde, e este link com a saúde é talvez o aspecto mais importante da mudança que a nossa associação promoveu. Um agradecimento aqui especial ao Dr. Joaquim Machado Caetano, que também costuma colaborar connosco na revista do Portugal Ativo e que, no fundo, ele é o mentor de todo este webinar que aqui está, que hoje vamos apresentar e que tem este painel ilustre. Eu, desde já, agradeço a todos vós a colaboração que estão a ter neste momento com todos os agentes ligados ao exercício físico, neste caso ao fitness propriamente dito. Muito obrigado a todos, Dr. Joaquim Machado Caetano, uma vez mais obrigado e passo-lhe a palavra. Muito bem. Então, muito boa noite a todos. Agradeço as palavras amáveis do professor José Carlos Reis e que representa a AGAP, Portugal Ativo. Tem sido um prazer colaborar, quer na revista, quer em outros eventos, e acho que conseguimos hoje aqui arranjar uma equipa de palestrantes de alto gabarito. Não é por eles todos serem meus amigos pessoais, mas é que são efetivamente excelentes médicos, excelentes profissionais nas áreas da medicina desportiva, da medicina da endocrinologia e de outras patologias mais ligadas ao desporto. Eu vou-vos apresentar um a um, cada um destes meus colegas, com um breve resumo curricular e sobre aquilo que vão falar. Depois de todos fazerem a sua apresentação, faremos, baseado nas perguntas que vão sendo colocadas no YouTube, eu vou levantar essas questões aos meus colegas e vamos aqui entrar um pouco em debate. Eu vou começar por falar do meu colega João Nunes e Silva. É um jovem médico, é o mais jovem de todos, estamos todos cheios de inveja. Todos já passámos por esta fase. É um excelente médico militar, como eu. Ele é especialista em endocrinologia e nutrição e é assistente hospitalar de endocrinologia, diabetes e metabolismo no Hospital das Forças Armadas em Lisboa. É pós-graduado também em medicina desportiva e tem participado desde sempre, praticamente desde que acabou o curso de medicina, em palestras e em congressos nacionais, em que, no fundo, a medicina desportiva é o tema principal. Ele hoje vai-nos falar principalmente de diabetes tipo 1, tipo 2, e como é que acontece com o exercício físico em relação a estas patologias, e vai falar também um pouco da obesidade. Portanto, João Nunes e Silva, meu querido amigo, vou-te passar a palavra e vamos te ouvir durante menos de 10 minutos a cada um. Até já. Muito obrigado pelas palavras. É com enorme gosto que estou aqui. Muito obrigado pelo convite e obrigado a todos os presentes por estarem aqui presentes a esta hora. Realmente a obesidade foi agora finalmente denominada como uma doença, ou seja, finalmente declarou-se que a obesidade é uma doença e cada vez está mais em crescendo. E é uma doença porque é algo crónico, ou seja, é algo que vai acompanhar os doentes ao longo de toda a vida se realmente não tiverem medidas interventivas e medidas eficazes para esta redução de peso. A obesidade cursa com várias patologias associadas, ou seja, várias doenças associadas, nomeadamente a diabetes, problemas osteoarticulares, dislipidemia, hipertensão, problemas cardiovasculares, e daí que seja fundamental nós termos uma redução a nível da obesidade e a nível de redução de perda de peso. Aquilo que nós recomendamos em qualquer abordagem inicial a um doente com obesidade é que tenha uma redução entre 5% a 7% do seu peso, e só isto vai lhe trazer logo grandes benefícios médicos a nível de todas as doenças e todas as comorbilidades que possam estar associadas. A nível da diabetes,
vai estar de par a passo com a obesidade, ou seja, com o crescimento e com o aumento da prevalência a nível da obesidade, também há um aumento a nível da prevalência da diabetes, e classicamente tudo aquilo que nós recomendávamos a nível de exercício físico era que houvesse uma redução de peso para haver uma melhoria a nível do controle metabólico, mas motivado pela perda de peso, ou seja, a perda de peso melhorava a glicémia. Atualmente nós começamos a ver que o exercício físico, independentemente de promover ou não a perda de peso, por si só vai melhorar o controle metabólico, vai melhorar os valores do açúcar, os valores de glicémia, e como tal vamos ter pessoas mais saudáveis decorrentes dessa situação. E vou só mostrar aqui uns pequeninos slides. Tenho só aqui um problema técnico. Diz que o anfitrião desativou o compartilhamento de tela. Está resolvido, doutor. Está resolvido. E só para vermos a nível das recomendações da Associação Americana de Diabetes, o que está recomendado é que haja 150 minutos por semana de exercício moderado a vigoroso, no mínimo 3 vezes por semana, com uma paragem não superior a 2 dias consecutivos. E isto porque não superior a 2 dias consecutivos? Nós sabemos que o exercício físico vai ter efeito logo imediato a nível da glicémia, mas que este efeito a nível do açúcar vai se prolongar até cerca de 24 horas e em última análise pode-se prolongar até cerca de 48 horas. Ou seja, o exercício que eu fizer hoje vai ter impacto na minha saúde amanhã e depois a nível de um controle do açúcar. E daí que eles digam que não convém haver uma paragem superior a 2 dias para nós termos sempre este benefício acumulado ao longo de todo o tempo. Daí que seja então não superior a 2 dias consecutivos para mantermos sempre esta estabilidade a nível do açúcar. A outra questão, e tradicionalmente nós achávamos que o exercício aeróbio seria a base do exercício a nível de qualquer tratamento, quer de perda de peso, quer a nível de diabetes. Aquilo que se verificou é que o treino de resistência, ou seja, o treino de força, o treino com os pesos, fazia com que houvesse uma melhoria a nível da força muscular, uma manutenção da massa magra, ou seja, da massa muscular, e é a massa muscular que nos vai fazer e permitir ter uma sensibilidade à insulina, ou seja, a sensibilidade à insulina é aquilo que nos permite que a nossa insulina funcione melhor e que, como tal, os nossos níveis de açúcar estejam mais baixos do que aquilo que seria mais baixo do que é o que é suposto existir e o que é o ideal do tratamento. A nível dos idosos, nós vamos querer um exercício menos intenso e muitas vezes eles referem com um treino de flexibilidade e de equilíbrio cerca de 2 a 3 vezes por semana, que vai fazer com que haja uma maior mobilidade do idoso, quer a nível também de uma manutenção da massa magra e da massa muscular, que faz com que também haja um aumento da sensibilidade à insulina e, como tal, um melhor tratamento a nível da diabetes, e que os exemplos desses exercícios poderá ser um yoga e um tai chi, que fazem também com que este idoso nunca perca a sua mobilidade e, como tal, que consiga manter-se ativo mais tempo e, como tal, tratar a sua diabetes e ter capacidade para tratar a sua diabetes e ser independente. Para termos uma noção, eu queria só mostrar este slide, porque muitas vezes nós não temos muita noção daquilo que o impacto que o exercício físico tem. E se nós virmos o gráfico de cima mostra que este gráfico mostra uma pessoa com diabetes mellitus tipo 2 sem fazer exercício após o jantar. E vamos ter o jantar aqui. Esta população são pessoas que fizeram exercício físico após o jantar. E aquilo que nós verificamos é que este exercício físico moderado e intensivo, cerca de 20 minutos após o jantar, faz com que haja uma melhoria a nível do açúcar. E isto nós verificamos que esta melhoria a nível do açúcar é tão potente como se eu tivesse administrado uma insulina rápida aqui nesta altura. E como tal verificamos que o exercício físico faz com que haja uma melhoria imediata a nível do controle do açúcar. Esta melhoria vai se manter ao longo do tempo e vai se manter ao longo de mais algumas horas, e pessoas que façam exercício físico sempre, constantemente e de uma forma rotineira a nível durante toda a semana, vão ter uma redução a nível da média do açúcar
que se traduz pela uma redução da hemoglobina glicada de cerca de 0,6%, que é quase a potência de qualquer medicamento que nós possamos dar, que está na ordem da redução de 1% a nível da hemoglobina glicada. E, portanto, o exercício físico, de um efeito imediato, vai ter logo uma redução a nível do controle glicémico, e por isso, mesmo que o doente não perca peso, isto é fundamental nós incentivarmos os nossos doentes e todas as pessoas a fazer este exercício, porque existe logo este controle a nível do doente com diabetes mellitus tipo 2. Este gráfico é para doentes com diabetes tipo 1, para fazer assim uma lembrança, diabetes tipo 2, nós consideramos mais que é a diabetes adulta, a diabetes associada à obesidade, a diabetes tipo 1, uma diabetes mais juvenil, onde as pessoas tenham que fazer múltiplas administrações de insulina para conseguirem ter o seu controle da diabetes, e nós verificamos que os benefícios são essencialmente os mesmos, ou seja, quem não faz exercício tem um pico maior do que quem efetivamente faz exercício, e por isso nós devemos incentivar sempre a fazer este exercício. A outra questão é quando fazer exercício, ou seja, nós não devemos limitar muito o exercício físico aos nossos doentes, ou seja, nós devemos incentivar, mas se tivermos pessoas mais preciosistas, aquilo que nós verificamos é que um treino de alta intensidade vai fazer com que haja um aumento da glicémia se este exercício for feito mais a nível de manhã, ou seja, exercícios a nível de pessoas com diabetes, que seja de alta intensidade, convém serem realizadas mais ao final do dia, onde vemos aqui no gráfico azul, acaba por não ter o pico que existe no gráfico a vermelho, que é quando existe este exercício físico. E este exercício físico, isto é durante a primeira semana, isto é durante a segunda semana, verificamos que existe uma manutenção depois a nível do benefício, a nível do exercício. Ou seja, para quem quiser ser mais preciosista, o ideal é sempre que este exercício seja feito mais ao final da tarde do que de manhã. E isto porquê? Porque de manhã o nosso corpo, naturalmente, pelas suas hormonas de contrarregulação, vai ter uma maior resistência ao funcionamento da insulina e, como tal, e maiores produções de cortisol, e isto vai fazer com que haja um aumento mais exponencial a nível da glicemia. E por isso o ideal é nós incentivarmos os nossos doentes a fazer exercício físico e, se pudermos, incentivá-los mais ao final do dia. A outra questão, e isto aplica-se mais nos doentes com diabetes mellitus tipo 1, é que nem todo o exercício é igual e nós verificamos um comportamento diferente a nível do açúcar consoante o tipo de exercício que nós fizermos. E se nós vimos um exercício aeróbico, seja a nível do andar, de fazer uma corrida contínua em ritmo lento, nós verificamos que o açúcar vai ter tendência para baixar ao longo do tempo. E como tal, essa pessoa pode correr um risco de hipoglicemia e por isso temos que preveni-los que isto pode ocorrer e como tal convém sempre estarem resguardados a este nível e levar sempre consigo alguma alimentação que possam fazer ou mesmo comerem alguma coisa antes de iniciarem o exercício físico. Se o exercício for puramente anaeróbico, seja ele halterofilismo, culturismo ou algo que seja mais relacionado com força explosiva, aquilo que vai acontecer é, como existe produção de adrenalina e todas as hormonas de resposta ao stress, vamos ter um aumento da glicose, que é a resposta que o organismo vai ter. E por isso, naturalmente, estas pessoas poderão ter picos de hiperglicemia associados ao exercício anaeróbico puro. E muitas vezes, principalmente em doentes que possam fazer múltiplas administrações de insulina, que façam exercícios anaeróbicos puro, muitas vezes nós temos que dar mesmo insulina durante o exercício ou antes do exercício para prevenir este pico de hiperglicemia, ou seja, deste pico de açúcar. Já nos exercícios mistos, quer seja futebol, basquetebol, onde tem a componente mista, isto então poderá quer ter um aumento a nível da glicemia se houver um maior componente anaeróbico ou uma diminuição a nível do açúcar se houver uma componente mais anaeróbia, e isto é importante termos a noção e alertarmos as nossas pessoas. Outras situações, e cada vez o tratamento da diabetes vai evoluindo, e eu gostaria de também abordar um bocadinho. Isto é uma bomba infusora de insulina, funciona mais para as pessoas com diabetes mellitus tipo 1. Isto vai nos permitir, isto faz um débito constante a nível de insulina no nosso organismo. Isto é fantástico para os diabéticos tipo 1 que fazem desporto, e fazem desporto intensivo, que podem todos fazê-los, têm uma vida perfeitamente igual à dos outros, aqui sempre com algumas advertências, e nós podemos diminuir o ritmo com que a insulina entra dentro do organismo quando a pessoa vai fazer exercício físico, nomeadamente aeróbio, e como tal manter esta pessoa controlada sem risco de hipoglicemia,
Se for um atleta que faça mais culturismo, faça mais halterofilismo, até podemos aumentar o débito, ou seja, a velocidade com que a insulina entra do nosso organismo, de forma a prevenir aquele pico que falei há bocado. Isto são tratamentos inovadores, que já existem há alguns anos, cada vez são melhorados, e é uma ótima coisa, principalmente em atletas, em principalmente pessoas que fazem exercício físico e que tenham diabetes tipo 1. O avanço também vai sempre melhorando, e isto são monitores de glicémia de uma forma contínua, ou seja, as pessoas têm um aplique a nível do braço, isto tem o tamanho de cerca de 2 centímetros, de uma moeda de 2 euros. Isto faz com que transmita sempre o valor de glicémia a nível de contínuo. Isto já está disponibilizado e isto faz com que as pessoas possam ter então um controle sem haver necessidade de picar o dedo e de ser algo doloroso e que tenha que ter mais material sempre presente com eles. Isto faz com que eles consigam ter uma monitorização mais real e com uma melhoria a nível do seu sistema, que são estas setas, que permitem-nos ter uma noção. Aqui significa que existe uma estabilidade a nível do açúcar, mas se a seta estivesse a descer, significava que a pessoa podia estar em risco de ter uma hipoglicemia, ou seja, uma baixa de açúcar, ou se estivesse a subir, que pudesse ter o risco de ter uma subida de açúcar e por isso que fosse necessário dar insulina. E isto cada vez é uma inovação e que os nossos doentes conseguem prevenir melhor todas estas intercorrências a nível do exercício físico, que é algo fundamental. Mas a pessoa com diabetes pode ter algumas alterações estruturais e é importante nós termos a noção que não é só mandarmos as pessoas andar, ou seja, as nossas pessoas com diabetes mellitus tipo 2 ou tipo 1 podem ter algumas alterações físicas. Eu vou referir a estruturações a nível do pé, que é a base de todo o nosso corpo, e por isso devemos incentivar os nossos doentes a caminhar, sem dúvida, mas devemos olhar para o pé e perceber quais é que são as limitações que o doente pode ter. Os dedos em garra, deformações que possam ter com os dedos sobrepostos uns nos outros, são locais muito facilmente de poderem sofrer lesões e feridas. Uma pessoa com diabetes, se não for controlado, pode mesmo levar a amputações. Pode mesmo levar a alterações a nível da configuração do pé e, como tal, isto também levar a que possa fazer mais feridas. A outra questão é que os doentes perdem a sensibilidade a nível do pé e, por isso, se dissermos para este doente, para esta pessoa, ir correr na praia descalço, poderá fazer feridas a nível do pé e, como tal, não é o exercício indicado ou não é a atividade física indicada para uma pessoa com diabetes. Convém ter um calçado adequado, com palmilhas adequadas, ortopédicas, que consigam prevenir estes locais de maior fragilidade, de forma a conseguirem fazer o seu exercício físico de uma forma segura e eficaz. João, tens 1 minuto. Isso, sim, senhora. E era essencialmente isto que eu queria abordar. Portanto, o exercício físico na diabetes é fundamental porque pode promover a perda de peso, mas independentemente da perda de peso, há benefícios que podem ter a nível do seu controle. E depois ter atenção a estas pequeninas particularidades que não nos podemos esquecer, porque o exercício físico é para ser benéfico, não é para depois arranjar um problema aos nossos praticantes. E obrigado por me terem feito o convite. João, muito obrigado pela tua partilha de informação. Acho que foi extremamente pertinente aqui os alertas que lançaste, as noções que lançaste para o nosso público-alvo. Acho que é muito importante para todos os nossos profissionais do exercício, da nutrição, etc. Acho que foi bastante útil. Falarmos da diabetes, para mim, é cada vez mais importante o alerta. E os benefícios do exercício físico, estamos a começar a vê-los na diabetes. É fundamental atacarmos, mais vale exercício do que insulina. Muitas vezes não podemos parar com a insulina, temos mesmo que fazer. Mas pronto. Vamos passar ao próximo preletor. O próximo preletor é o Dr. Paulo Beckert Rodrigues. É um jovem da minha geração, colega de faculdade e de turma. Ele é médico licenciado pela Faculdade de Ciências Médicas de Lisboa, é especialista em medicina física e reabilitação, é especialista em medicina desportiva, é já há alguns anos diretor clínico da CUF Alvalade e depois tem outras atividades, coordenador clínico da Unidade de Saúde e Performance da Federação Portuguesa de Futebol. Portanto, no fundo é o nosso médico da nossa seleção, temos de dizer que é ele que dá os pozinhos para limpim à nossa seleção.
Já foi médico da seleção dos Olímpicos de Atlanta em 96, ao mesmo tempo que o Dr. Zé Gomes Pereira. Esteve nos Olímpicos de Sydney, nos Olímpicos do Rio de Janeiro. Portanto, é um homem dedicado à medicina desportiva e desde sempre. Só aqui relembrá-lo a ele, e uma parte de vocês nunca não se lembram. Em 1986, lembro-me que foi o ano em que eu casei, resolvemos avançar para um projeto que se chamava CGO, Centro de Ginástica Orientada. Lembras-te, Paulo? Em que fazíamos uma ligação entre o exercício físico, a ginástica, e era orientada por um médico, e tínhamos também um fisioterapeuta na altura. Isto foi em 86, havia o Mestre Silva e pouco mais nessa altura. Foram anos muito giros. Não vamos aqui relembrar mais esses tempos ótimos. Eu vou-te passar a palavra. O Dr. Paulo Becker vai falar principalmente de como é que nós vamos evitar lesões e como é que as vamos tratar. Paulo, por favor, podes avançar. Boa tarde, então, boa tarde. Boa noite a todos. Obrigado pelas palavras. Relembrar aqueles tempos longínquos dos anos 80, em que já havia uma preocupação nas questões da atividade física, na altura seriam mais falado como ginástica, e aqui a orientação, ao fim e ao cabo, vinha perfeitamente ao encontro, já nesses tempos longínquos, daquilo que na apresentação foi dito como o link entre a saúde e a atividade física, entre a saúde e o fitness. Numa apresentação de teor não tão profundo do ponto de vista científico que é a anterior, e o qual eu dou os parabéns pelo brilhantismo da mesma, vou sobretudo fazer uma abordagem conceptual que faz precisamente este link, esta ligação entre o fitness, ou entre a saúde e o fitness, num conceito conceptual que vem muito num contínuo de cuidados, em que a minha especialidade hospitalar, que é a reabilitação, e depois a especialidade, que não a faço hospitalarmente, que é a medicina desportiva, e a ligação a todo o mundo da atividade física, do wellness, do bem-estar. E é importante perceber, porque do ponto de vista da abordagem da lesão desportiva, neste caso as alterações musculoesqueléticas, é um contínuo de cuidados, é um contínuo de intervenções que se assemelha imenso à intervenção em alta performance, que é o return to play, o retorno à atividade e à colocação em alto rendimento, mas que conceptualmente eu pratico estes mesmos conceitos com os meus próprios doentes, qualquer que seja o seu nível de atividade, qual seja o seu tipo de solicitação. Para acompanhar um pouco esta ideia conceptual, e penso que agora eu estava a querer compartilhar a tela, e é o que terei que fazer. Há sempre este break. É um breakzito, mas que foi rápido, acho eu. Já estão neste momento a ver a tela, penso eu? Ainda não, porque há um delayzito. Um delay, de qualquer das maneiras, chama-se aqui tela, porque é assim que neste coisa se chama. Mas eu já coloquei em compartilhamento e pergunto se já está a ser visto. Maximiza agora, Paulo. Pronto, era isso. A partir do momento em que estou a maximizar. Então, o tema é à volta do return to play e da atividade e reabilitação, e nós encontramos aqui dois eixos no nosso pensamento. Há um outro terceiro tracejado que já saberão qual é. A capacidade funcional é a capacidade de nós realizarmos tarefas do ponto de vista funcional, pode ser medida na escala de abscissas, não ponho nenhuma ordem ou referência, mas é para perceber que é o grau de capacidade. De certa maneira, nós praticamos e vamos aos vossos ginásios, nós, enquanto utilizadores, que eu também o sou, com alguma inconstância, mas sou, praticamos por uma razão. Nós queremos melhorar a nossa capacidade funcional. Temos umas oscilações, podemos estar um pouco mais disponíveis funcionalmente, do ponto de vista físico, podemos ter uma pequena gripe, qualquer coisa mas de uma certa maneira nós estamos num estado de equilíbrio, de uma capacidade, e o nosso objetivo é estar saudáveis, ter uma melhoria da nossa capacidade funcional um pouco melhor do que a vida sedentária, ou bastante melhor, e vai ter impactos na saúde, como os meus colegas já falou e irão falar. Quando nós nos dedicamos, nós praticantes, a atividades mais intensas, programadas
no sentido de melhoria da capacidade funcional, nós entramos numa outra faixa que será do rendimento. O rendimento físico que pode estar reportado ao aspecto individual do próprio. Eu quero render mais do que já rendia antes para a minha idade. É um facto que eu continuo com a idade e, no limite, sou o recordista do mundo de uma determinada modalidade e estou no limite máximo da capacidade funcional que já foi visto em seres humanos. O Usain Bolt é este ponto. É aquele que tem a máxima capacidade para aquela tarefa de velocidade. Em jogadores como Cristiano Ronaldo ou outros atletas de natação, cada um terá a sua. Mas este é o conceito, precisamente, que nós temos pontos de capacidade funcional que podem ser próprios de cada um e é nesta altura que poderá surgir a lesão e pode ser em qualquer destes pontos. E a lesão vai atirar-nos para um patamar de capacidade funcional que pode ser extremo. Estou a pôr também uma lesão extrema. É a perda absoluta da capacidade de andar. É a perda de se mobilizar. Sai de campo em maca, passa a andar de canadianas e nós, médicos de reabilitação, vamos ter que ter todos os médicos um eixo que é os processos biológicos de reparação que são da natureza biológica do organismo, podem ser ligeiramente melhorados, podem ser através de determinados agentes, mas não há o que se chama milagres, e cada vez mais o respeito dos processos biológicos é a cronobiologia da própria lesão que dita tempos que vão demorar da capacidade funcional, mas nós, enquanto profissionais de saúde, enquanto profissionais de reabilitação, de medicina desportiva, e vocês, da área do fitness, é aqui neste gráfico que vamos encontrar o link entre todos nós num contínuo de cuidados. E, nesse contínuo, nós temos, de facto, a chamada faixa de encontrar a nossa capacidade funcional para as atividades do dia-a-dia, aqui traduzidas como marchar, correr, tomar conta dos netos, competir com os amigos. Tudo isso são atividades, não digo que seja dia-a-dia competir com os amigos, mas são na vista de estar saudável. E, numa faixa mais acima, temos o rendimento desportivo, que pode ser, como eu tinha dito, a nível individual ou a nível competitivo. E aqui difere. Eu quero render porque vou ao meu ginásio, porque quero estar com melhor capacidade física para também trabalhar melhor no meu emprego, suportar o stress, mas também posso estar a competir. Estes dois conceitos aplicam-se precisamente aos médicos da medicina desportiva que trabalham com elites ou que trabalham com o cidadão comum, e é aqui que nós vamos depois fazer uma marcha naquilo que são as limitações e restrições das capacidades funcionais, que depois se traduzem em dois grandes eixos. Tem a ver com as características analíticas, as características funcionais, e que é a partir daqui que se constroem todos os programas de reabilitação que se fazem clinicamente e que têm imensa semelhança neste contínuo com a vossa atividade. E cada vez mais, se em 86, como dizia o professor Dr. Machado Caetano, procurávamos este link entre a saúde e a atividade física, aqui encontramos um contínuo que vai ser promovido e dinamizado com ações como a desta natureza, em que em equipas de elite existe um setor que se chama as equipas por detrás da equipa, que é as equipas médicas, que são na equipa de uma seleção, podem ser 6, 7 profissionais de diferentes áreas. E, portanto, nós estamos agora aqui a falar seguramente com muitas pessoas a ouvir, de diferentes áreas, e penso que é aqui o conceito que vou levar. E, portanto, se formos até ao limite da reconstrução cirúrgica, este é o momento em que, a seguir à reconstrução cirúrgica, nós vamos ter o processo de reabilitação. O processo de reabilitação tem dois grandes perspectivas. Ou olhamos em ordem ao tempo, e estamos a olhar para, ao fim de 1 mês, 2 meses, 3 meses, são cumpridas etapas, ou olhamos em relação a cumprimento de tarefas funcionais. Pode começar a andar, pode começar a fazer carga, pode começar a correr, mas estes são em relação a só passa de uma etapa para outra etapa se os objetivos da etapa anterior estiverem cumpridos. E é aqui que entram os médicos, os fisioterapeutas, no sentido de avaliarem estas etapas e perceberem a contemporização entre os processos biológicos de reparação e a capacidade.
de ir realizando as tarefas. Como eu dizia, nos dois grandes momentos que estamos a considerar, nós devemos ter em linha de conta que ou fazemos programas para melhoria das amplitudes da força muscular própria essa atividade enquanto características analíticas, ou questões de natureza funcional como movimentos, cadeias cinéticas, fortalecimento de cadeias. E todos os programas de reabilitação são construídos à volta disto e são construídos em ambientes hospitalares ou em ambientes clínicos. E, portanto, os princípios da metodologia do treino que se aplicam aos ganhos de força, técnicas cinesiológicas ou agentes físicos ou outras técnicas mais diferenciadas para o controle da dor, entram todos neste campo. E, portanto, é muito natural que os especialistas desta área estejam muito à vontade para poder articular e fazer aqui o tal link. E este link entre a medicina e a parte clínica entra neste ponto que se chama, o anterior neste caso, eu tenho só tirar, está em cima dos slides, os bonecos, as nossas imagens. Mas este primeiro ponto é um ponto de retorno às atividades. É aqui, neste ponto, que nós temos aos profissionais de fitness e ao próprio doente, que ele pede-nos e pergunta quando é que eu posso voltar ao meu ginásio para ter com o meu PT. Ele está-me a perguntar quando é que é este ponto. A decisão sobre este ponto vai depender muito do profissional que está do outro lado e de tudo o que eu vi anteriormente. Pode estar dependente da cronobiologia, que não me deixa porque não é a altura de, e ainda está em fase de reabilitação, ou ele pode entrar aqui assim, já com algum tipo de atividade. Ou então, já está, do ponto de vista de reabilitação, considerado apto para depois retomar esse processo de ponto de retorno. Temos um outro ponto, que é, ou dois pontos, neste caso, desculpem, que é qual é o ponto em que, chamando aqui o retorno, está mal escrito, mas o retorno à atividade, que é começar a fazer atividades funcionais um pouco mais elaboradas, ou neste segundo ponto, entre o verde e o azul, que nós temos o de regresso ao ginásio. Aqui ainda poderá não estar a regressar, mas se houver já alguma orientação específica, pode-se dar se esta atividade é uma atividade habitual do praticante. E aqui a ligação tem que ser de enorme comunicação. Há artigos científicos que demonstram que a prevenção de lesões, a incidência de lesões, depende também da comunicação entre profissionais. Esses artigos foram feitos entre o departamento médico e o treinador, mas aqui temos que falar entre o departamento médico, o setor médico, com o setor do recondicionamento físico. Este ponto, o de retorno ao treino, é o tal da atividade física nos ginásios, e depois o retorno à performance, digamos que é para elites, onde nós devemos considerar que voltou ao rendimento máximo que tinha anteriormente. Posto isto, vê-se aqui que há a possibilidade e o campo e a necessidade de articular este caminho neste percurso azul, em que pessoas como vós que estão neste webinar terão necessariamente que articular para que isto seja de facto algo de concreto e que corresponda a este novo conceito, que é novo mas também teorizado, que é precisamente como é que se faz o link entre a saúde e entre a área do fitness de uma forma perfeitamente linear e conceptual. Há ali campos no meio e estes campos no meio são essenciais, que é a comunicação e entendimento entre os grupos profissionais. Este é o caminho que eu prefiro, este é o caminho que persigo. No alto rendimento consegue-se ter, porque nós temos aqui as zonas de on-field rehabilitation, é a recuperação no terreno, e a recuperação no terreno, muitas vezes, eu já estou a enviar para ginásios os meus próprios doentes, porque tenho que criar, pelo princípio da transferência das atividades, tenho que criar estímulos que sejam muito semelhantes àqueles que eles praticam. Quer seja porque praticam futebol de recreação, porque praticam ténis, porque praticam ginásio, e eu posso criar situações com alguns condicionalismos e ir recuperar em terreno. E depois os 3 pontos, o return to training, recomeçar a treinar, e entramos nos profissionais como vós, os da performance ou os do fitness. Este conceito será essencial para trabalhar, e espero que esta associação num futuro próximo
continua a dinamizar a transferência destes modelos conceptuais para os modelos neste caso, de prática, porque quem beneficia serão os nossos praticantes e todas as pessoas em geral. A lesão pode ser desportiva pela prática, mas também há as lesões de sobrecarga e há as lesões chamadas de overusing, e quando mandamos populações praticar, podemos ter um aumento de lesões. Para isso temos que trabalhar imenso na prevenção. Para terminar, este ciclo é o ciclo virtuoso, em que, de certa maneira, trabalho que o objetivo é restringir que haja lesões, criando modelos de prevenção através da identificação de fatores de risco intrínsecos e extrínsecos, que serão feitos muitos pela avaliação médica prévia à prática do exercício. A avaliação médica prévia à prática do exercício, mesmo em pessoas que se consideram totalmente saudáveis, é essencial para se estabelecer com essa pessoa programas e métodos de prevenção para que a lesão seja mitigada, minimizada. Depois é o ciclo. A primeira fase de reduzir a dor, uma segunda fase de restaurar parâmetros de natureza, de força, amplitude, reintegrar na atividade específica. Já começamos aqui a ter a entrada dos profissionais da área do fitness e tudo isto, reajustar as medidas que entretanto terão falhado, restabelecer o treino, e este ciclo é o que se faz para as elites. Grosso modo, e a terminar, penso que estou dentro do meu tempo ainda, mas queria dar a outros oradores o essencial de esta é a abordagem que nós temos que praticar e transferir para o futuro. Os fisiologistas do exercício, os fisioterapeutas, os médicos, os enfermeiros fazem parte destas equipas, das equipas por trás do praticante. Hoje em dia, na formação de unidades de saúde e performance, já não trabalha 3 profissões, as tradicionais, médico, enfermeiro, fisioterapeuta, trabalha 4 com a incorporação dos fisiologistas de exercício, se é que assim se podem designar, porque é uma discussão ainda aberta, mas chamo-lhe assim, e são os modelos mais recentes, mas melhor do que ninguém, a academia depois dirá que nome é que quer adotar para esta área. Obrigado, da minha parte é tudo. Muito bem, Paulo. Tens que sair da... Ok. Muito obrigado, Paulo, pela tua excelente apresentação. Faltou ali na equipa falar do nutricionista, não é? É fundamental. Mas falei em 7 pessoas e só falei 7? Agora em 4. Ok, agora está bem. Eu disse que eram 7 só na minha equipa. Muito bem. Psicólogo, nutricionista, pedologista, uma série. Exatamente. Já psicólogo é fundamental. Há mais ainda, há mais. Outras especialidades. Cozinheiro, não é? Também temos cozinheiro, sim. É a nutrição versus alimentação. Paulo, muito obrigado pela tua brilhante exposição. Eu acho que para muitos dos praticantes de fitness deste umas dicas importantes de, no fundo, orientar dentro deste ciclo da recuperação, do evitar e depois da recuperação. E agora vou passar a palavra. Atenção, eu já vou aproveitar aqui a oportunidade. Vou-vos pedir, se quiserem, a nível do YouTube, podem enviar perguntas por escrito no YouTube e no fim faremos a resposta a algumas delas, está bem? Portanto, estão à vontade para colocar questões aqui a mim e aos meus colegas. Agora vou passar a um outro colega com quem não conheci tão cedo, mas também não foi muito tarde. Eu conheci-o no meu 4º ano da faculdade, porque o Dr. José Luís Temudo Barata já frequentava o Serviço de Medicina 1 nessa altura, quando eu era ainda um estudante. Conheci-o nessa altura, fixei-o, vi logo que ele era boa gente, mas mais tarde, quando fui para o São Francisco Xavier, em 88, eu, na medicina interna, tive o prazer e o gosto de o conhecer como médico e como pessoa. Como pessoa é um amigo do peito, é um indivíduo que oferece, que é espontâneo, que é honesto, sincero e está ali. Sinceramente, é daquelas pessoas com que eu tenho imenso prazer em lidar. Como médico, é uma pessoa brilhante, que fez uma formação espetacular, e vou só referir algumas coisas. Ele é especialista em medicina interna, que não é fácil, é especialista em medicina desportiva, atualmente é professor na Universidade da Beira Interior, criou aí a primeira unidade curricular anual obrigatória que surgiu na Europa em curso de medicina, designada por Nutrição e Atividade Física em Medicina. Vou ter que agarrar neste senhor para fazer umas catarses de nutrição e atividade física em medicina. É docente também
da Faculdade Nova, Medical School, da Universidade Nova, criador e diretor do Serviço de Nutrição e Atividade Física do Centro Hospitalar Universitário da Beira, cuja missão é promover modificações do estilo de vida aos doentes enviados pelas diversas especialidades no hospital. No fundo, faz aqui uma ligação, uma sequência dos doentes, no fundo, dentro do hospital e na saída. E depois tem um passado de experiência profissional, não só como médico de vários desportistas profissionais, em vários clubes, mas participou em várias clínicas e vários projetos, e health clubs e ginásios. Eu acompanhei muitos deles, lembro-me de projetos espetaculares, alguns avançaram, outros não, mas quer nesta área do fitness, ele esteve sempre ligado também desde o início. José Luís, Mudo Barata, muito obrigado por teres aceito este meu convite e dou-te a palavra, está bom? Muito obrigado. Eu para já quero dar um abraço. O único colega que eu não conhecia pessoalmente, porque é de outra geração, foi o João Nunes Silva, mas também que o abranjo, porque o resto são amigos que estamos aqui a conversar e eu também agradeço o convite. Eu não vou falar com slides porque pensei que para a conversa e para a informalidade que se pretende, não faria muito sentido e acho que aqui, para falar para as pessoas que estamos a falar, mais vale levantar questões que possam ser depois postas através do YouTube. Eu só queria chamar a atenção para duas coisas. Nós, como médicos, eu costumo dizer nas aulas, e que o Dr. Machado Caetano acabou de referir, com alguma informalidade que me é característica, nós somos um país de tesos com vícios de gente rica. E somos porque nos damos ao luxo de ter um estilo de vida muito pouco saudável que a seguir nos vai obrigar a ter despesas de saúde que em grande parte eram evitáveis, quer a nível de Serviço Nacional de Saúde, leia-se dos impostos que nós pagamos, quer a nível de sistemas privados. E neste estilo pouco saudável, é evidente que a inatividade física é um dos mais prevalentes. Quando há bocado, por exemplo, o Dr. João Nunes e Silva estava a falar da diabetes, talvez para não dar mais valor modestamente à sua especialidade, são 12% da nossa população, sem contar com os pré-diabéticos, que então o número é assustador. Hipertensos, outros... Excesso de peso, só juntando os obesos e os pré-obesos, são mais de 50% da população. Isto significa que nós, como médicos, quando olhamos para as necessidades de alterar a inatividade física, porque é desses vícios hoje de gente rica que estamos aqui a falar, e sem estar aqui a pretender, porque a conversa não é para estar a dar aulas nem para ensinar, mas sim para levantar conceitos, toda a literatura diz, em todo o lado é conhecido, nós temos que atuar a 3 níveis. Eu digo sempre que as casas não se fazem do telhado para o alicerce, fazem-se do alicerce para o telhado. O primeiro alicerce é não deixar as pessoas ser sedentárias. E este é um primeiro erro. Eu penso que as instituições do fitness, porque nesta era pós-Covid, em que tudo na nossa vida vai ser reconstruído e muitos hábitos vão ser reconstruídos, muitas atividades e muitos serviços vão ter que ser reinventados. E a indústria do fitness, que eu não gosto muito do tipo, para mim o fitness é algo que tem a ver com a saúde das pessoas, porque é desse lado que eu gosto de ver a garrafa meia vazia ou meia cheia, como se queira, também vai ter que reinventar-se em algumas coisas. E, por exemplo, vai ter que se reinventar numa coisa que o meu amigo Paulo Becker falou antes, que é o contínuo que ele falou. O contínuo significa que a pessoa que vai ao ginásio fazer, ou à academia fazer o que quer que seja, a sua atividade física não se pode resumir a essa atividade que vai fazer intramuros. O princípio do alicerce significa que, em primeiro lugar, dali tem que sair com ensinamento, com estratégias motivacionais, porque copia o grupo das outras pessoas a manter-se, a cortar os seus períodos de sedentarismo ininterrompidos ao longo dos dias, quer sejam dias que vai, quer sejam dias que não vai. Depois, ser aconselhado para um estilo de vida. Portanto, o exercício que ele vai fazer terá que ser, digamos assim, o último andar da casa. Porque
Infelizmente, as pessoas que mais precisam de atividade física são as que menos recorrem a estes espaços. E aí é outra coisa que vai ser cada vez mais importante, na minha opinião, e dentro desta perspectiva de continuidade, que eu gostei muito, que aliás eu já estava à espera que o Paulo Becker falasse, porque a continuidade é um tema que é caro, já que há bocado Machado Caetano falava de alguns aspectos saudosistas, eu também ainda me lembro destas conversas que tinha com ele quando estávamos os dois no Sporting, e já nesta altura ele perseguia este seu conceito de integrar profissões destas fases de transição que ele mostrou, mas dizia eu, as pessoas que mais precisam não são as que estão a ir aos ginásios. Logo, porque estão menos motivadas para a atividade. Portanto, eu penso que dentro deste esquema de reinvenção que os ginásios e as academias vão ter que ter, sobretudo na era pós-Covid, até por questões económicas, cada vez mais convinha que começassem a ser locais onde pessoas com assumidamente má condição física e pessoas com problemas de saúde começassem também a ir, não apenas os indivíduos, como se diz no local e no espaço, de ferro, os indivíduos de grande condição física, os tipos que fazem por aí, tudo aquilo, os crossfits, etc., mas aquelas pessoas limitadas que deveriam ou poderiam encontrar programas à sua medida, da sua saúde, da sua condição física, mediante, eventualmente, até, e eu estou à vontade para falar, porque já tive experiência disso, como o Dr. Machado Caetano disse, porque já trabalhei com clínicas dentro de ginásios, fazer o diálogo com o profissional de maneira que haja uma ponte e uma transição, e aí penso que nós poderíamos passar à prática os conceitos anteriormente expostos das fases de transição, mas que todos nós adoramos estes conceitos, mas que sabemos no dia-a-dia às vezes funcionam com dificuldade. Por exemplo, quando nós olhamos, falando agora de aspectos médicos, não diabéticos ou não de lesões traumáticas que foram falados atrás. Por exemplo, Portugal é dos países onde há menor prática de reabilitação cardíaca dos doentes cardiovasculares. Estamos muito abaixo da média europeia. Damos a esse luxo. Seria, por exemplo, excelente se começássemos, começando pelos que têm menos risco, começando pelos que estão mais estável, desde que haja avaliação médica prévia e acompanhamento e diálogo, começar a introduzir essas pessoas que são um mercado inesgotável, porque a esmagadora maioria, mesmo de pessoas com possibilidade de pagar, não têm acesso aos programas. E, sobretudo, e estou ali a olhar para a cara do meu colega João Nuno Silva, que amavelmente estava a dizer que sim com a cabeça, há outra coisa que a gente não se pode esquecer. É que nós, quer na medicina, quer quando falamos das necessidades das várias doenças em termos de exercício físico, gostamos muito de separar para os cardíacos, para os obesos, para os diabéticos, para os asmáticos, para os osteoporóticos, para estes e para aqueles. E esquecemos-nos que hoje em dia, e sobretudo porque a população vive cada vez mais tempo, à medida que vão avançando na idade, e não é preciso ser pessoas muito velhas, os doentes têm multipatologia, porque a esmagadora maioria dos diabéticos têm doenças cardiovasculares. Porque muitas vezes, e portanto, era muito importante que cada vez mais, e era só esta reflexão que eu queria deixar, nesta expressão que eu pensei nesta reunião, ou neste webinar, mas para o tipo de pessoas que me estão a ouvir, qual era o mercado, ou melhor, já me estou a boca para a verdade, qual era a mensagem que eu queria trazer. Basicamente, se nos queremos abrir ao mercado, temos que nos reinventar. Não apenas a população tradicional, que mesmo saudável e mesmo sem se insistir com eles, vão praticar porque têm uma motivação alta, mas de uma maneira geral, aqueles que têm mais necessidade, habitualmente são os que têm a motivação mais baixa. E aí sim, poderíamos, além da população que já habitualmente frequenta, eu sei que há classes de gerontomotricidade, claro que eu sei tudo isso já em muitos espaços, mas ainda estamos muito aquém das necessidades, e esta era a primeira coisa que eu queria deixar aqui sublinhada. Não quererei falar muito mais tempo, até por uma questão de dar tempo à discussão. Portanto, em síntese, a reinvenção
que eu falei passa por duas etapas. Por um lado, as instituições aperceberem-se que a atividade física, como conceito mais amplo, não se limita à prática do exercício que vai ser feito naquelas 3 ou 2 ou 4 vezes por semana que a pessoa vai. Há outros componentes que eu chamei do alicerce antes de chegar ao telhado, no seu dia-a-dia, na pequena motricidade. E depois alargar a populações cada vez mais necessárias e, portanto, se o Dr. Machado Caetano estivesse de acordo, eu ia ficar por aqui, que era para deixar mais tempo à conversa, para depois ver se alguém quer, achou que foi suficientemente provocativa esta minha esta proposta de reinvenção, para falarmos um bocadinho a este propósito. Muito bem, Zé Luís, agradeço-te a tua atenção pelo tempo. O tempo passa de uma velocidade inacreditável, mas vamos para a frente. Eu agora quero dar a palavra ao meu querido amigo José Gomes Pereira. José Gomes Pereira, professor, conheci-o na faculdade, éramos os dois colegas do mesmo ano e formámos-nos juntos, não era a mesma turma, mas formámos-nos juntos. O José Gomes Pereira é licenciado em Educação Física e é licenciado em Medicina. Portanto, ele fala bem de um lado e do outro, está à vontade. É especialista em Medicina Desportiva, especialista europeu em Medicina Desportiva e é professor catedrático regente das disciplinas de Fisiologia Clínica do Exercício, Exercícios e Doenças Crónicas e Medicina do Treino Desportivo. Por outro lado, é Fellow e Professional Member do European College of Sport Science e do American College of Sports Medicine. Portanto, como veem, tem um currículo inacreditável, mas há aqui uma coisa que eu tenho que referir. O meu querido amigo José Gomes Pereira, quando eu o conheci, já ele tinha ido aos Jogos Olímpicos competir em Montreal em 76. Depois voltou, passado 20 anos, em 96, como médico já, acompanhante, no fundo também pertencendo à equipa do Dr. Paul Becker. Portanto, é uma pessoa que está muito dentro da medicina e do exercício físico e faz uma integração espetacular. Ele vai falar da influência da condição física no controle dos fatores de risco e na melhoria da doença. Zé, eu vou-te dar a palavra, estás à vontade, digo eu, e eu depois no fim vou tentar aqui arranjar uma outra questão para nos embrulharmos um bocadinho, embora o tempo não seja muito. Por favor, Zé. Muito obrigado pelas tuas palavras. Quero saudar também os meus colegas de mesa, que eu conheço bem, e saúdo todas as pessoas que nos estão a ouvir. Eu tenho 10 slides, mas não vou usá-los. Eu tenho 10 slides porque sabia que ia ser o último a falar e como também não sabia o que é que os meus colegas iam dizer, eu vou procurar então utilizar apenas 2 ou 3 slides. Primeiro aspecto, eu acredito muito no exercício. E acredito muito no exercício na vertente clínica. Então aderi desde a primeira hora ao movimento Exercise Medicine, que foi um movimento lançado inicialmente pelo American College of Sports Medicine e em Portugal teve acolhimento na Faculdade de Motricidade Humana, orientado pelo meu colega Luís Sardinha. Nós estivemos envolvidos nesse movimento desde o início e esta frase que eu tenho aqui é do Robert Salis, que é o ex-presidente da American College of Sports Medicine, foi o criador, um dos criadores do Exercise Medicine, e ele diz, se houvesse um fármaco que pudesse prevenir tantas doenças, diabetes, hipertensão, obesidade, seguramente era o fármaco mais vendido no mundo. Ora, o exercício pode prevenir tudo isso. O que é uma vantagem, mas é difícil fazer exercício, não é confortável fazer exercício. Mesmo aquelas pessoas que dizem dói-me o corpo, ainda bem, castiguei o corpo, dói-me os músculos, isto fez-me bem. Não pode ser. Ninguém pode dizer que se sente bem porque lhe dói os músculos. E isto é interessante nós analisarmos este aspecto. Porquê é que as pessoas, quando se sentem fatigadas após realizar exercício e terem dores no corpo, dizem que se sentem bem? É impossível, porque eles têm dores no corpo provocado pelo exercício. Porque eles acreditam que isso é uma forma de obterem mais saúde. E se eles têm uma sintomatologia dessa natureza provocada pelo exercício, mesmo que seja desconfortável, a compensação é bem maior. De facto, o homem
foi concebido para o movimento. E isso nós já sabemos há muito tempo. Se nós paramos, morremos. Mas atenção, o movimento hoje em dia não é entendido da mesma forma como era entendido há 10 anos atrás. E não é preciso ir muito longe, basta ir há 10 anos atrás. Nós considerávamos o músculo como um órgão transformador de energia química e mecânica. O músculo desenvolvia tensões, quando desenvolve tensões produz trabalho mecânico, se esse trabalho mecânico serve para vencer uma resistência exterior, dizemos que estamos a produzir força. O músculo não serve só para isso. O músculo tem uma influência muito grande num puzzle que designamos genericamente como risco cardiometabólico, em que está incluída a hipertensão arterial, o baixo nível de lipoproteínas de alta densidade, a inflamação, a resistência à insulina, a adiposidade abdominal, o tabagismo, a elevação das LDL, dos triglicéridos, a hiperglicémia. Todos estes aspectos têm uma conexão e são, de facto, influenciados pelo exercício. É muito conhecida a curva em J. Nós sabemos que quando trabalhamos com uma intensidade relativamente moderada, 5, 6, 7, 8 metros, nós conseguimos melhorias muito significativas na obesidade, na pressão arterial, na diabetes, no risco de doença arterial coronária, no risco de fibrilação auricular. Mas quando a intensidade do exercício se começa a manifestar, e há pouco tempo atrás, há um ano atrás, no Congresso Português de Cardiologia, nós apresentámos um estudo sobre o efeito do exercício de elevada intensidade, que é deletério nesse caso. E nós sabemos que troponinas séricas após o exercício, nós sabemos que fibrose do miocárdio, disfunção do ventrículo direito, que tem recolhido uma maior atenção nos últimos tempos, porque os cardiologistas, mesmo do exercício, durante muito tempo, olharam muito para o ventrículo esquerdo e ignoraram um pouco o ventrículo direito, que hoje tem sido muito analisado, porque de facto este aspecto é um aspecto que tem uma influência muito negativa quando o exercício é por excesso, quando o exercício é por demasia, digamos assim. Portanto, nem todo o exercício faz bem. Os benefícios claramente apontados pelo programa Exercise Medicine é o seguinte, e há guidelines sobre isso, 150 a 300 minutos de exercício semanal, e o colega João Nunes e Silva falou disso, os 150 minutos semanais com um intervalo não superior a 2 dias, e perceber que o exercício é um sinal vital. Pode ser avaliado numa consulta, assim como nós medimos a pressão arterial, como medimos o pulso, como medimos a temperatura, também temos que avaliar a prática de exercício daquele indivíduo, que quantidade de exercício é que ele faz, e o exercício é considerado um sinal vital, porquê? Porque pode prevenir inúmeras doenças. Reduz o risco de doença cardíaca em 40%, reduz o risco de AVCs em 27%, a incidência de diabetes em cerca de 50%, aliás, é daquelas doenças que beneficiam muito com o exercício. Basta o indivíduo ser ativo, basta o indivíduo mexer-se um pouco, ser um pouco ativo, já melhora. Há uma forte relação destas manifestações. Eu queria colocar a tónica de um aspecto, é que todo e qualquer exercício é benéfico. E mesmo nos indivíduos idosos, porque hoje em dia, felizmente, nós vivemos mais anos, a longevidade é maior. Mesmo nos indivíduos idosos, o facto de serem ativos e terem solicitação muscular pode ter um benefício muito grande a nível da saúde. Esses estudos já começaram quase há 20 anos atrás, mas só há 10 anos esta parte é que se compreendeu o efeito das mioquinas. E esse efeito das mioquinas foi inicialmente estudado por um fisiologista do exercício, com quem eu felizmente trabalhei num mestrado europeu e que me ensinou muito, que é o professor Bengt Saltin, que morreu há 2 anos atrás e que criou o conceito de mioquina. Esse trabalho foi seguido pela sua mulher, por Bente Peterson, e que tem publicado muito sobre o efeito que o exercício tem no funcionamento muscular, mas não no músculo como órgão mecânico, mas no músculo como regulador do metabolismo. O músculo pode ser considerado um órgão endócrino. Não estou a querer entrar na área do colega João Nunes e Silva, mas o músculo pode ser considerado um órgão endócrino. O que é que isto quer dizer? O músculo produz certo tipo de reguladores do metabolismo designados mioquinas que vão exercer a sua função em órgãos-alvo à distância. Isto está provado já. Só que não se conhecem todas as mioquinas. Acredita-se que o exercício produza mais de 200 mioquinas musculares.
mas algumas são bem conhecidas. Por exemplo, a irisina, que é uma mioquina produzida pelo músculo, vai ter como órgão-alvo o tecido adiposo, que não mais é um tecido inerte, é um tecido metabolicamente ativo, é muito importante para manter o nosso equilíbrio homeostático, e a irisina, atuando no tecido adiposo, no white fat tissue, que é o mais heterogénico, o tecido adiposo branco, vai transformá-lo em tecido adiposo castanho, em brown fat tissue, que é mais oxidativo, tem mais mitocôndrias, tem mais pigmentos proteicos, nomeadamente pigmentos proteicos fixadores de O2, por isso se chama tecido adiposo castanho. Eu não vou demorar muito tempo nisto, mas a miostatina, a irisina, a interleucina 6, que foi a primeira mioquina perfeitamente identificada, a isoleucina 15, o SPARC, que é importante, e o colega Paulo Becker falou da regeneração muscular. Existem aspectos moleculares ligados à regeneração muscular em que esta mioquina SPARC desempenha um papel fundamental, por isso é que a reabilitação faz-se através do funcionamento do músculo e não mantendo o músculo inativo, talvez numa fase inicial, numa fase aguda, mas posteriormente nunca. E este tipo de mioquinas têm, de facto, uma influência na regulação do metabolismo. Por isso é que qualquer exercício faz bem. Eu não estou a dizer que se deva fazer qualquer exercício, mas só o facto do indivíduo ser ativo, permite que regule melhor o metabolismo. Nós sentimos melhor quando fazemos exercício, mesmo quando fazemos uma vez. Se nós formos saudáveis e não estivermos adaptados, não somos atletas, não temos um treino contínuo, mas temos uma condição física, um estado de saúde que nos permite fazer exercício, nós durante 2, 3 dias após o exercício sentimos-nos melhor. Metabolicamente até, nós tiramos benefício, se o exercício tiver uma dosagem, uma intensidade adequada. Então nós podemos dizer, e não vou amassar-vos muito com isto, que o futuro do estudo do efeito dos exercícios, dos diferentes exercícios, que objetivam uma melhoria do estado de saúde, tem que ser procurado a nível da regulação do metabolismo. E o músculo é considerado hoje, até porque um indivíduo com 60 kg de massa corporal tem em média 25 kg de músculo esquelético. E se realizar um exercício de características gerais, ele tem capacidade para solicitar uma percentagem muito significativa da massa muscular ativa. Não há nenhum outro tecido no nosso organismo, em que nós consigamos voluntariamente aumentar a taxa metabólica como o conseguimos no músculo. Vamos fazer um raciocínio. Agora vou treinar o meu fígado. Nós conseguimos aumentar a taxa metabólica do fígado 30 vezes? Não conseguimos. Conseguimos aumentar a taxa metabólica do rim 30 vezes? Não conseguimos. Do músculo conseguimos. Porque o músculo consome em repouso nós temos 3,5 ml/kg/minuto e nós podemos aumentar dezenas de vezes esse valor basal. Esse aumento da capacidade oxidativa do músculo induzida pelo exercício acompanha-se da libertação destas mioquinas que regulam o metabolismo e que têm órgãos-alvo, nomeadamente o sistema nervoso central. A atividade neuromoduladora, a neuroplasticidade induzida pelo exercício, não é porque o exercício atua diretamente a nível do sistema nervoso central. É porque o músculo produz substâncias, mioquinas, que atuam a nível do sistema nervoso central como órgão-alvo. São fatores neurotróficos. E o mais conhecido é o BDNF, o Brain Derived Neurotrophic Factor, que é uma proteína neurotrófica que está presente quando realizamos exercício. Eu falei 7 minutos, eu vou parar. Estes aspectos são aspectos que nos levariam muito longe, mas neste momento, aquilo que é a investigação dos benefícios do exercício na saúde já não passam pelo consumo de oxigênio, pelo limiar, pelo lactato, não passam. Passam pela regulação do metabolismo, que é muito mais eficaz se o indivíduo for ativo. E o músculo mantém esta capacidade, mesmo nos sarcopénicos, mesmo nos indivíduos idosos. Porque os indivíduos idosos realizarem exercício de acordo com o seu nível de capacidade, eles conseguem também ter um efeito semelhante a este. Não estamos a falar de treino de alto rendimento, estamos a falar de exercício que melhora a nossa condição, não só física, a nossa condição de saúde.
estou pronto para conversarmos sobre isto, se acharem interessante. Obrigado. Muito bem. Doutor José Gomes Pereira, foi uma delícia estar a ouvir. Estava aqui a pensar até, principalmente aqui com os nossos colegas dedicados ao ensino, o doutor Temudo Barata e o José Gomes Pereira, dá-me vontade de voltar à carteira da faculdade e ir-vos ouvir. Isto foi, do fundo do coração, é isso que eu sinto. Dá-me vontade de voltar agora a ouvir-vos. Eu, há uns tempos atrás, aqui para a revista Portugal Ativo, fiz aqui uma saúde em números. E na realidade é assustador. Mas há uma coisa que me entristece um pouco. O número de anos de vida saudável depois dos 65 anos em Portugal é dos mais baixos da Europa. Nós temos uma terceira idade. Eu vou fazer 60 anos este ano, estou-me a sentir incomodado. Será que eu daqui a 5 anos vou começar a decair? Ou será que eu e vocês, que são jovens de quase 65 anos, será que vamos ser todos ativos e com o nosso exercício físico, com a nossa nutrição, vamos ter tal saúde que queremos aos 70 e muitos, 80 e muitos? Eu penso que isso vai ser uma aposta que toda a área, todos estes profissionais do exercício, da nutrição e da saúde têm que apostar em conjunto. Eu tive aqui a autorização para estendermos isto até às 22h45, já estou um bocado 22h45, não temos muito tempo. Eu tenho aqui uma questão que eu gostava de lançar para o ar, que acho que é importante, em que perguntam o seguinte: o exercício físico é importantíssimo para a população, para populações especiais. Como são populações de risco nesta pandemia, como é que algum de vocês quer dar a palavra, a integração destas populações agora nos health clubs? Eu acrescento já qualquer coisa. Neste momento não há populações especiais nem sem ser especiais. Neste momento os health clubs são fechados. E é uma coisa que temos que rapidamente tentar interferir da forma possível para que se faça o exercício com as condições de segurança adequadas nestes tempos complexos. Eu não sei se quem é que quer emitir aqui uma palavra acerca disto. É um tema quente. Diz lá, Zé Luís. Diz lá, Zé Luís. Olha, eu não gosto da expressão. Eu também não. Não gosto porque especiais somos todos nós. Exatamente. Mas pronto, eu estou aqui a traduzir... Não é nesse sentido de cada um ser diferente do outro. Seja desde a doença mais grave, ou seja da unha encravada que me bate no sapato e que me perturba a corrida, todos nós temos problemas aos quais a prescrição do exercício tem que se adaptar. E por isso é que eu acho, e até na linha do que eu disse antes, na tal reinvenção, que não me choca nada que os profissionais do exercício das diversas instituições, ganhem mais experiência, mais familiaridade e mais conhecimentos a trabalhar com uns tipos de grupos de pessoas do que com outros. Porque indivíduos perfeitos, sem nenhum problema, o problema pode não impactar com o exercício mais adequado para ele. Mas o mais provável, quanto mais gente... e já agora, em relação àquilo que tu disseste, vais fazer 60 anos, o que tu disseste chama-se em epidemiologia, porque a epidemiologia não é só o Covid, chama-se a compressão da morbilidade. Porque, evidentemente, eu sempre achei que o grande interesse não é dar mais anos à vida, é dar mais vida aos anos. Portanto, é ótimo nós vivermos... Claro, se o tipo chegar aos 100, é muito provável que aos 100 já não tenha assim uma vida muito excelente. Mas o ideal é chegar aos 100, mas ter a morbilidade toda comprimida para os últimos 3, 4 anos. E é isso que tu te estavas a referir. Nós, na Europa, começamos com uma morbilidade muito precoce, porque, conforme eu disse, país de teses com vícios de gente rica, isto é, gente que se cuida pouco. Vamos sempre parar ao mesmo ponto. Verdade, é verdade. Eu só que em relação à situação que vivemos neste momento, esta pandemia, felizmente parece estar a esbater-se no tempo, eu acho que os cuidados têm que ser, temos que apostar em cuidados semelhantes para toda a gente. Eu sei que há pessoas de maior risco e matem em relação aos health clubs e aos ginásios. Eu não sei o que é que
podemos fazer mais. Há uma questão que aproveito para lançar, que tem a ver com a máscara. Eu não estou a ver exercício físico com máscara. Eu não sei quem é que quer aí também dar um parecer em relação a esta situação. Isso foi uma questão que já me colocaram muitas vezes. Mas... Diz lá da tua opinião. Não. É que nós temos que pensar na máscara de duas formas. A máscara é fundamental para nos proteger, a nós e aos outros. E quando se realiza exercício, se houver um indivíduo infectado a realizar exercício, a probabilidade de transmissão do vírus é muito maior, porque o espectro também se alarga bastante. E pensando nesse aspecto, a utilização da máscara evitaria esse espectro alargado. Teoricamente é assim. Agora, realizar exercício com máscara, e vamos agora fazer um pouco a recapitulação do que é a fisiologia da adaptação a um esforço intenso. A ventilação, que é a quantidade de ar que nós inspiramos e expiramos durante 1 minuto, é 5 litros em repouso. Neste momento nós estamos a ventilar 5 litros. Se nos puserem uma barreira à frente da boca, não há grande problema, é o desconforto que nós sentimos diariamente. Eu hoje estive 8 horas seguidas a dar consultas e estava com a cara quentíssima e estava desconfortável. Mas estava sentado, estava a ventilar 4 litros minuto. Em esforço, nós podemos ventilar 170, 180 litros. É óbvio que não é aceitável, com hiperventilações deste tipo, em que quando nós inspiramos, temos que inspirar um ar enriquecido em oxigênio e não um ar que está com uma maior concentração de CO2 porque temos a máscara aplicada, isso é incompatível com o esforço de alta intensidade. E há colegas na mesa que estão ligados ao esforço de alta intensidade e a acompanhar atletas, poderão dizer se estão de acordo ou não. Agora, há 2 tipos de análise, que é evitar a contaminação ou realizar o exercício em condições ideais ou nas condições em que ele deve ser realizado. Portanto, os atletas têm que treinar e já podem treinar ao ar livre, têm é que manter as distâncias. Agora, usar máscara para poderem realizar exercício mais perto uns dos outros não me parece que seja fisiologicamente aceitável, mas não sei qual é a opinião dos meus colegas. Paulo, queres dizer alguma coisa? Sim, concordo, é uma visão de defesa da saúde pública, a utilização da máscara. Há estudos científicos que mostram a expressão e o tempo que demora as gotículas que eventualmente possam trazer alguma coisa a cair nos recintos, mas podem estar ou não, isso aí depois é outra questão científica, mas esta fisiologia da ventilação deve-se olhar não em criar mecanismos de limitação e defesa, mas garantir que a segurança aumenta e aqui os espaços livres e as soluções do espaçamento e a limpeza das superfícies, tudo isso tem que estar em mais equação do que estar a discutir propriamente esta utilização. Sabendo de um problema, e esse é um problema que afeta particularmente as academias e os ginásios. Ainda há muito pouco tempo saiu mais um trabalho, não sei se foi no JAMA, não tenho de cor a revista, que mostra, que agora a propósito desta epidemia, que o risco de contágio é muito maior, independentemente da proximidade das pessoas, como era de esperar, mas foi demonstrado em espaços exíguos, interiores, indoor, do que de ar livre. E esse vai ser o grande problema, porque não se pode, de facto, como é que um tipo corre com uma máscara? Não consegue, mas como é que eu tiro as máscaras quando eu tenho, mesmo que as pessoas estejam passadeira sim, passadeira não, um espaço indoor fechado, e também não se pode pôr o ar forçado, porque os regulamentos agora não deixam, porque faz a recirculação das partículas, é de facto um momento muito complicado para estas instituições, só baixando vai ser um problema, pois vai. Pois, vai ser um problema, eu acho que passa muito pela tentativa essa parte da higienização vai ser fundamental, do espaçamento, e penso que a imunização de cada um de nós vai ter que, aos poucos, resolver a situação, com a vacina a aparecer à frente, não é? Quanto mais depressa melhor. Se aparecer uma terapêutica efetiva também adoraríamos, mas passa muito aqui por nós, aos poucos, se calhar muitos de nós já estamos imunizados, muitos de nós já tivemos contactos com o vírus,
e se formos dosear os nossos anticorpos, as nossas IgGs, já cá estão positivas e pronto, e vai ser um pouco assim. Mas este vírus é um pouco estranho e acho que não temos que ter algum cuidado. João, eu não sei se tu queres dizer aqui alguma coisa, eu tinha aqui uma questão, estou aqui a tentar abrir uma questão que tinha a ver com, eu peço desculpa, está aqui, dá-me só um segundo. Eu tive autorização de quem gere aqui o tempo, podemos estar aqui mais um bocadinho. Ora, onde é que está? Boa noite. Tendo em conta o paradoxo fat but fit, não deveremos incentivar cada vez mais a prática do exercício, independentemente da perda de peso. O que é que tu achas, João? É realmente o fat but fit, ou seja, são pessoas que são obesas, mas depois acabam por não ter comorbilidades associadas. Isso muitas vezes está mais associado até mais às mulheres por causa da gordura em localização periférica, mais a nível das ancas, que faz com que tenham um risco de doenças cardiovasculares inferiores do que a gordura visceral, ou seja, a gordura localizada no abdômen, mais tradicionalmente, que são os homens que têm. A verdade é que não é só a nível metabólico que a obesidade tem problemas, mas também vai ter problemas a nível osteoarticulares e a nível de mobilidade, e isso por si só já é uma grande consequência, mas aquilo que eu falei, ou seja, o impacto do exercício físico, independentemente da perda de peso, vai ter benefícios a níveis metabólicos, ou seja, vai ter um melhor controle a nível da glicémia, vai ter uma melhor sensibilização à insulina, e que isto faz também com que haja uma diminuição a nível do sistema imunitário e a nível de todo o metabolismo, e foi aquilo um bocadinho que os meus colegas também já referiram, e a nível das miocinas produzidas pelo nível do miócito, a nível das fibras musculares, tudo isto vai libertar uma série de hormonas que vai fazer com que haja uma regulação do nosso metabolismo e pô-lo de uma forma saudável. Por isso, apesar das pessoas serem obesas, mas não terem nenhuma comorbilidade, nós temos sempre que incentivar a prática de exercício físico, porque isso traz benefícios para além da perda de peso por si só. Muito bem, agradeço-te muito. Eu acho que aqui, eu quando fiz o levantamento da saúde em números, fiquei aterrorizado com alguns dados, nomeadamente a obesidade, já sabemos, é a tal pandemia que nós já sabemos, a nível mundial já existia, que causa não sei quantas milhares de vezes mais mortes do que o próprio SARS-CoV-2, a doença do Covid, não é? Mas o que é certo é que temos tido muita dificuldade em controlar esta pandemia da obesidade, que no fundo tem vindo a afetar e desencadear todas essas patologias de que temos estado a falar. Como é que nós, médicos, conseguimos pôr o Serviço Nacional de Saúde a ajudar a que as pessoas façam exercício físico? Há alguma viabilidade? Há aqui ideias de que estruturas privadas do exercício deem apoio ao SNS? Alguma vez falou nisto ou não? Eu estou a levantar aqui uma lebre porque é assim, nós gastamos 900 milhões de euros despendidos pelo Estado como consequência da inatividade física dos portugueses, segundo a OMS. 9% do orçamento do Ministério da Saúde em 2017 foi gasto como consequência da inatividade, de doenças que apareceram porque não fazemos exercício. Há aqui alguma forma de nós, ou tem que ser estruturas privadas com privados, públicos não existe, quer dizer, nós não temos um apoio no exercício físico, temos aqui a AGAP no fundo, e eu já assisti a várias situações a pressionar o nosso Estado e os nossos governos a promover o exercício, mas são coisas mais pontuais. Alguém tem ideias acerca disto ou não? Desculpem lá estar a lançar-vos esta isca. Há já iniciativas de foro do Programa Nacional da Atividade Física, que coloca também o programa dos médicos de medicina geral e familiar com o registro da atividade física como um sinal vital. Há toda uma série de evoluções que se têm dado na aproximação de grupos de atividade física ao nível do Serviço Nacional de Saúde. No hospital em que eu estava envolvido, neste caso era o Amadora Sintra, chegámos a ver programas pilotos que integrava os ambientes clínicos com este contínuo, seguindo depois para
para iniciativas de natureza local ou associadas às juntas de freguesia ou associadas a outras atividades ou às coletividades. Aqui a questão tem a ver também com o entendimento do que dizias dos mercados, assim como aos Serviços Nacional de Saúde, e falamos de um sistema de saúde, ou falamos de todo o tipo de atividades físicas, e qual é o espaço para as coletividades privadas ou as coletividades de natureza pública ou de serviço público. É um longo caminho, mas que já foi feito bastantes coisas, mas ainda está nos primórdios desta procura da entrada da atividade física. E o programa a ter liderado inicialmente da atividade física o professor Pedro Teixeira e a DGS tem um programa nacional de atividade física. Agora, passar para o terreno é que... Terreno, como é que vamos para o terreno? No meu entender, e porque estive responsável por fazer um projeto dessa natureza entre um hospital público e os centros de saúde, era dinamizar as atividades locais, os grupos locais, permitindo ter os centros, núcleos de medicina desportiva centralizados em torno dos que lidam com populações clínicas, podendo depois passar para as de reabilitação e depois passar para a atividade física como manutenção e promoção da saúde. E isso é que teria o impacto que eu estava um pouco a falar. Agora, teriam que encontrar as zonas de atividade física, que podiam ser de iniciativa pessoal, individual, utilizando os espaços públicos ou frequentando academias. Tem muito mais a ver com a organização e a governance dos diversos organismos que permitem dar esta atividade física, assim como existem os hospitais públicos, os privados, as clínicas. Essa agora temos que resolver sobretudo e muito uma articulação entre a saúde e a área do exercício físico e procurar estes contínuos nas articulações. Este webinar vai um pouco à procura também disso. É isso. Mas há experiências sobre isso, não em Portugal. As experiências que o colega Paulo Becker falou existem, mas não foram concretizadas, pelo menos aquela que eu conheço a nível da DGS. Mas existe um modelo americano, da Kaiser Permanente. Esse modelo Kaiser Permanente, a Kaiser Permanente não é mais do que uma companhia de seguros, mais do que uma empresa que vende planos individuais de saúde, mas tem 14 milhões de planos individuais de saúde. 14 milhões é mais do que a população portuguesa. Portanto, tem estudos sobre isso. Se partilhar aqui, eu gostava de mostrar-vos, vou tentar abrir isto. Eu aproveito enquanto estás a dizer que de facto confirmo que o programa de atividade física já estava a funcionar em centros de saúde com a consulta de atividade física. O Covid veio acabar. Mas é difícil. Uma experiência portuguesa, piloto, mas que está a dar os primeiros passos, mas já existe. E conheço vários centros e estive a trabalhar nesse tipo de iniciativa antes, falando com a DGS e procurando implementar. A questão é se centros de saúde versus centros hospitalares, como é que se articulam? É a grande articulação dos cuidados. Primeiro é preciso motivar os médicos de medicina geral e familiar para este tipo de realidade. Eu não sei se estão a ver o slide que eu projetei agora, não. Não se vê. Não se vê ainda. Está aqui. Consegues partilhar isso? Está. A Kaiser Permanente, que tem os 14 milhões de planos individuais de saúde, chegaram à conclusão que os custos médicos em consultas, em exames, em internamentos, 33% do orçamento era consumido por 6% dos detentores de planos individuais de saúde que tinham mais de 3 fatores de risco. E os fatores de risco que eles identificaram foram 3. O colesterol total, o facto de ser diabético tipo 2 e o tabagismo. Estes 3 fatores de risco constituíam 6% de todas as pessoas, das 14 milhões de pessoas que tinham planos individuais de saúde, e estes 6% consumiam 33% do orçamento. 72% não tinham fatores de risco e consumiam 36% do orçamento, praticamente o mesmo. E incentivaram prémios na redução do seu seguro de saúde para quem conseguisse reduzir o número de fatores de risco. E foi a Kaiser Permanente, trabalhando com a American College of Sports Medicine, que também serviu de modelo a algumas iniciativas europeias, nomeadamente a portuguesa,
que começaram a entender o exercício como sinal vital e convencer os médicos, os centros de saúde. E eu sei que há modelos que funcionaram, como o Paulo Becker disse bem, mas a nível geral não foi possível. Não foi possível porque não abarcou um número significativo de pessoas. Nós temos aqui 14 milhões de pessoas. O que é que eu ouvi do CEO da Kaiser Permanente que me deixou impressionado? Que foi o seguinte, é que a melhoria da qualidade de vida e a longevidade não está relacionada com a evolução científica médica, mas está relacionada com a educação para a saúde. Ou seja, a educação para a saúde teve mais impacto no aumento da longevidade e teve mais impacto na promoção da saúde do que... É óbvio que a investigação científica é fundamental, eu não estou a dizer que não seja, mas a grande mais-valia foi a educação para a saúde. E a educação para a saúde é barata. É barata. Não é tão cara como a aquisição de meios tecnológicos de diagnóstico sofisticadíssimos que apenas algumas pessoas têm acesso. Eu não estou a dizer que não deva haver, e nós temos que ter do melhor cá do mundo em Portugal. Não há dúvida. Mas a grande diferença que nós verificamos nos últimos anos é por as pessoas estarem mais informadas. Em suma, a educação para a saúde. Não só ao nível da mortalidade infantil, como da longevidade. De qualquer forma, tudo o que possa ser feito a este nível é bem-vindo. E o exercício tem aqui um papel importante. Portanto, os técnicos de exercício, os fisiologistas do exercício, os professores de educação física, os personal trainers bem formados, têm aqui um campo muito fértil. E se eles conseguirem transmitir isso às pessoas, aos seus alunos, estão a prestar um grande serviço. Eu não quero ocupar muito tempo, mas quantas vezes a pessoa está com o médico por ano? 2, 3 vezes. A pessoa, em média, não vai ao médico mais do que 3 vezes por ano. E ao seu médico não visita mais do que 3 vezes por ano. Eu digo aos meus alunos, que são futuros fisiologistas do exercício e PTs, vocês vão estar com os vossos doentes, com os vossos clientes, no fundo, todos os dias. 3 vezes por semana. Portanto, a mensagem tem que ser passada por quem está mais tempo perto deles. Ok? Deixa-me só aqui... Posso dar uma chega? Podes, deixa-me só aqui dizer um pormenor. Há aqui um dos nossos ouvintes e espectadores, o Pedro Moroso, e bem, alerta-nos aqui que este programa, no fundo, já estava no terreno antes do Covid, portanto, estava já a haver consultas da atividade física, nos centros de saúde já existia aqui esta estrutura montada e a tentar funcionar. Mas eu penso que é fundamental esta situação dos centros de saúde, os médicos de medicina geral e familiar e a interligação com as pessoas de educação física. Isto é importantíssimo. Isto, associado a uma educação desde uma fase muito precoce em relação à importância do pilar educação física e do pilar nutrição, tudo isto iria melhorar muito a nossa saúde, de certeza. Muito barata, por favor. Eu aqui tenho alguma experiência vivida. A palavra mais importante foi a que disse aqui o professor Gomes Pereira. Ó Zé, quando tu falas, eu chamo-lhe a literacia. No fundo é isto. Há um artigo engraçadíssimo que saiu, salvo a Renata, médica portuguesa, há 3 ou 4 ou 5 anos, mas que se mantém atual, que foi inquirir o que é que os portugueses fazem relacionado com as suas preocupações de saúde. E, portanto, que preocupações têm e o que é que fazem em função disso. E a maioria o que faz é muitas análises e muitos exames. Não é mudanças de estilo de vida. As pessoas acham que fazer muitas análises, muitos exames. Ora bem, e a gente só se motiva sabendo mais. Eu acredito, e por isso é que eu quis intervir, porque o que o professor Gomes Pereira estava a dizer, para mim é uma das pedras, porque a formação é barata. Nós, no nosso serviço, fazemos grupos. E trabalhar em grupo ainda é mais barato. Formar em grupo. Além de que ainda tem uma vantagem. É quando nós criamos grupos, criamos uma coisa que chama-se a motivação extrínseca de um grupo de pessoas com problemas semelhantes e em que uns puxam pelos outros. E penso que nos centros de saúde, porque nós muitas vezes falamos dos clínicos, eu tenho alguma experiência a contactar com eles e há alguma formação,
também não se pode começar a pôr muito mais coisas em cima dos clínicos gerais, porque eles às vezes já não sabem para que lado se viram. Porque todo especialista diz isto é com o clínico geral, a diabetes é com o clínico geral, a materno-infantil é com o clínico geral, a hipertensão é com o clínico geral, é tudo com o clínico geral, e eles têm 12 a 15 minutos para ver os doentes. Acho, e já tenho proposto, é que há dias falava com um colega nosso, que penso que todos nós aqui o conhecemos muito bem, que tem uma consulta destas, foi um ex-atleta de alta competição, estou a referir-me ao Arnaldo Abrantes, que também é clínico geral, e eu dizia-lhe, porquê é que os centros de saúde não hão de permitir que alguns dos médicos de um determinado ACES tenham alguma isenção de horário das tarefas rotineiras para preencher essas horas, chamando a si tarefas deste foro, quer de consultas de aconselhamento do exercício, quer da formação e de dar a literacia da educação em grupo. É uma ideia que eu deixo sempre no ar. E já agora, a palavra que eu hoje escolhi para trazer aqui foi a reinvenção dos espaços físicos e das academias, mais uma coisa que pode ser reinventada é estes espaços com pessoal interno ou convidados para o efeito fazerem sessões aos seus clientes com alguma regularidade, com um conjunto de tópicos que cobrem ao longo do ano de educação para temas de saúde, seja da alimentação, do exercício ou outro qualquer, aos seus utentes. E por fim, há maneiras destas atividades começarem a ser cobradas ao Ministério da Saúde pelas instituições de saúde, eu sei o que estou a falar. O problema grande em Portugal, como em tudo, e esbarramos sempre, isso não vale a pena, porque aí ultrapassa, é sempre um problema político e de mentalidade. Porque a população tem que ser responsabilizada. A saúde está muito cara para que cada um de nós não seja corresponsável também. Há um hospital privado conhecido na área de Lisboa que dá programas de reabilitação cardíaca, que obviamente são gratuitos, porque aquilo é tudo muito caro, os stents, o cateterismo, tudo isso. Mas a pessoa tem que colaborar. Porque no dia em que se sabe que essa pessoa voltou a fumar, ou no dia em que se sabe que tem um conjunto de práticas, você continua a ficar, mas agora paga. Aqui del Rey, que cai o Carmo e a Trindade, porque a nossa ideologia básica não o permite. Mas o dinheiro não chega para pagar maus hábitos às pessoas. Portanto, vai chegar a um ponto da barreira, não nos vai passar a permitir, enquanto nós acharmos que não há que exigir responsabilidade. Nós somos interessados, nós devemos ser beneficiários, mas naquilo que está ao nosso alcance, também temos, temos a obrigação de ajudar. Cada um de nós. Muito bem. João, queres acrescentar algum dado em relação a esta discussão? Sim, nós vemos que há empresas que já notam que pessoas saudáveis e que praticam exercício físico não têm só benefícios a nível cardiometabólico, portanto também vai ter benefícios a nível da saúde mental e como tal o exercício físico também diminui a taxa de absentismo e quer por faltas médicas justificadas ou injustificadas dos seus próprios profissionais de saúde. Dos seus próprios trabalhadores. E como tal, há empresas que têm a iniciativa de dedicar algum tempo em horário de trabalho para práticas desportivas, ou práticas de alguma atividade física ou de exercício físico, ou mesmo incentivar incentivar que os seus colaboradores frequentem ginásios, dando-lhes alguma inscrição ou reduzindo as cotas a nível de ginásios que façam com que haja esse incentivo. E da mesma forma que o Estado regula através do direito do trabalho a que haja horas de descanso, períodos de pausa, se calhar a forma mais fácil e mais direta, sem grandes custos, seria precisamente haver uma regulamentação a nível do trabalho, onde tivesse que ser obrigatório a prática de exercício físico. Um bocadinho como nós na nossa instituição militar, onde está escrito que nós temos de praticar pelo menos 2 horas de exercício físico semanais. E como tal, se algum comandante, se alguma pessoa que esteja acima de nós não cumprir com isso, que isso está escrito e que tem que ser cumprido. E se calhar era algo que nós deveríamos implementar também nos nossos locais de trabalho, ou seja, haver um período mínimo onde as pessoas efetivamente fizessem essa atividade física, que é a forma mais fácil, porque não havendo para já uma educação para a prática de exercício físico, as pessoas que não têm esse hábito simplesmente não vão
aderir. Isto seria uma forma mais direta das pessoas conseguirem fazer, se bem que compreendo que seja difícil de implementar, mas acho que podia ser a forma mais rápida de conseguirmos. Eu acho que isso acontece já agora, era uma forma de incentivar, por outro lado há outras formas, de diminuir o IVA a nível dos health clubs e dos ginásios, a nível dos seguros de vida, haver benefícios para quem consegue comprovar efetivamente que faz exercício físico, a nível do IRS, nós se somos beneficiados no âmbito da saúde, nós ao fazermos exercício físico estamos a ter um custo que vai beneficiar a saúde e estamos a tirar encargos ao Estado daqui a 20, 30, 40 anos. Portanto, há aqui algumas cenouras ou chibatas, portanto, nós funcionamos ou como a cenoura ou como a chibata. E, portanto, se calhar haveria aqui vários mecanismos de cenoura e chibata que nos poderiam ajudar a percorrer o caminho certo, não é? Acaba por ser como o cinto de segurança. Havia promoção para usar cinto de segurança, mas as pessoas não usavam. Só quando começou a haver multas e inspeções e fiscalização é que as pessoas passaram a usar cinto de segurança e agora é uma coisa que já é automático pormos o cinto de segurança num carro. Por isso, tem que passar sempre um período de implementação para depois já ser uma coisa natural. Educação, como dizia o professor. Educação. Há projetos pilotos em Portugal que estão a dar os passos, são de muita pequena dimensão, estão o programa da DGS, mas também pode haver outro tipo de programas na ligação da iniciativa privada, iniciativa articulada, e até mesmo projetos alternativos e de reinventando estes modelos. O da DGS e o dos centros de saúde é um, o dos hospitais e articulação é outro, e também haver espaço precisamente à investigação científica neste campo, precisamente para ter os ganhos em saúde. E quando se entrar neste caminho dos ganhos em saúde, estamos no caminho da integração da atividade física no sistema de promoção da saúde. Muito bem. Eu penso que nós já nos estendemos um bocadinho na hora, não sei se repararam, seria das 9h30 às 10h30, são 11h10. Eu gostava de saber se algum dos meus queridos colegas e amigos quer pôr aqui um ponto final, algum tema, algum assunto que queiram ainda falar, desta vez. Eu agradeço a iniciativa, essencialmente, e o brilhantismo da participação de todos que aí em casa, que aguentaram até esta hora, penso, a ouvir, mas também agradecer aos meus colegas toda a forma como aqui estivemos. Muito rapidamente, também quero dizer que gostei muito de estar com todos vós. Foi um prazer, com os colegas e com todos os que nos ouviram. Muito obrigado. Muito bem. Pronto, sendo assim, eu como colaborador da AGAP, do Portugal Ativo da revista, e que vos desafiei a estarem comigo não para beber um copo, mas para estarmos aqui numa amena cavaqueira sobre exercício físico e saúde, quero agradecer-vos do fundo do meu coração por terem estado aqui. O meu coração, felizmente, ainda bate, ainda faço exercício, está tudo 5 estrelas. Minhoquinas. Exatamente. Olha, Cardioquina. Cardioquinas, ok. Obrigado pela educação. Não, é porque a cardioquina não existe, isso foi uma invenção. Olha, já que aligeiramos a conversa, e eu também abraço aos meus amigos todos que estive aqui a ver e já não vi alguns há algum tempo e é um grande prazer. Se José Gomes Pereira não me levar a mal, eu só fazia uma correçãozinha ao que ele disse. É que o músculo é o único órgão que a gente consegue treinar, mas ele deu um exemplo mau. Isto diz que a gente não treina o fígado. Há tanta juventude a treinar o fígado com fartura. Não. O fígado. O único órgão que nós conseguimos aumentar dezenas de vezes a taxa metabólica voluntariamente é o músculo. Mas é que há muita gente que anda a treinar o fígado. Exatamente. E a treinar a carola. Exatamente. Esse treino hepático fica para outros locais que não os nossos clubes. Exatamente, tal e qual. Muito obrigado a todos vocês, meus colegas, e muito obrigado a todos os que participaram neste webinar. Espero que seja o primeiro de alguns. Espero que, quando nós nos desconfinamos
consigamos estar juntos num sítio em que estejamos próximos e possamos dar um aperto de mão e um abraço. Até breve a todos e muito obrigado. Um abraço a todos. Muito obrigado, um abraço. Muito obrigado. Muito obrigado. Boa noite a todos. Boa noite e obrigado.